Daremos início nos trabalhos dessa casa nessa noite, então. Solicito ao vereador Joel a leitura do texto bíblico. É certo que se alguém aspira a um cargo de direção, está aspirando a uma coisa nobre. É preciso, porém, que o dirigente seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, ajuizado, equilibrado, educado, hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado à bebida, nem briguento, mas indulgente, pacífico e sem interesse por dinheiro. Ele deve ser homem que saiba dirigir bem a própria casa e cujos filhos lhe obedeçam e o respeitem. Palavras do Senhor. Com a proteção de Deus e em nome do povo de Santa Rosa do Sul, e havendo quórum suficiente, declaro abertos os trabalhos dessa 29ª sessão ordinária, referente à 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura. Submeto a deliberação do plenário o teor da ata da sessão anterior. Não havendo manifestações contrárias, submeto à votação pelo plenário o teor da ata da sessão anterior. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade. Continuando os trabalhos dessa sessão, solicito a leitura das matérias constantes do expediente de hoje. Mensagem número 022/2020. Excelentíssimo senhor Adílio Pereira da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos para apreciação de vossas excelências o presente projeto de lei PE número 1201, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso de imóvel pertencente ao município com o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Prezados senhores, levamos à apreciação deste Poder Legislativo o projeto de lei que autoriza a cedência de uma área de terra urbana localizado na Avenida Damásio Pérez, em frente à Delegacia da Polícia Civil de nosso município, com 30 metros de frente e 21 metros de fundos, perfazendo um total de 630 metros quadrados, e está registrado no cartório de registro de imóveis de Sombrio, com marca de Sombrio sob o número 3.860, ao Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar do Estado, pelo prazo de 30 anos, através de celebração de termo de cessão de uso e posterior doação definitiva. A referida área destina-se exclusivamente para a construção pelos Estados de Santa Catarina, através da Polícia Militar, da sede própria que abriga a organização policial militar, sendo que, enquanto perdurar o termo de cedência, a área em questão não poderá ser cedida a terceiros e nem ter outra finalidade. Ante ao exposto, conclamo a aprovação do referido projeto por todos os membros desta Casa. Cordialmente, Nelson Cardoso de Oliveira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei PE número 1201/2020. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso de imóvel pertencente ao município com o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Nelson Cardoso de Oliveira, Prefeito Municipal de Santa Rosa do Sul, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, artigo 52, inciso 4, apresenta à Câmara de Vereadores para análise e deliberação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder pelo prazo de 30 anos, mediante celebração de termo de cessão de uso e para posterior doação definitiva, um imóvel urbano de propriedade do município, localizado na Avenida Damásio Pérez, em frente à Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Santa Rosa do Sul. Matrícula 3.860, registrada no cartório de registro de imóveis de Sombrio, na Comarca de Sombrio, com área ideal de 630 metros quadrados, medindo 30 por 21 metros lineares. Parágrafo único. O bem cedido terá como finalidade a construção pelo Estado de Santa Catarina, por intermédio da Polícia Militar do Estado, a sede própria para abrigar a organização policial militar. Artigo 2º. Fica a cessionária proibida de locar ou ceder o bem objeto desta cessão de uso para terceiros e ou mudança de finalidade. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, em 6 de outubro de 2020, assinado Nelson Cardoso de Oliveira, Prefeito Municipal.
Mensagem número 023/2020. Excelentíssimo senhor Adílio Pereira da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos para apreciação de vossas excelências projeto de lei PE número 1202/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. O presente projeto de lei, dispondo sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021, vem atender ao que dispõe o inciso 2, parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial o artigo 4º. A arrecadação de receitas para o exercício de 2021 foi prevista de conformidade com o arrecadado nos últimos 3 anos. As despesas foram fixadas de conformidade com a necessidade de gastos para a manutenção dos serviços públicos postos à disposição da comunidade, tais como saúde, educação, serviços urbanos, transporte, agricultura e outros, garantindo os recursos para custeio dos serviços públicos e administrativos. Foram previstos investimentos programados para o exercício, levando-se em conta as propriedades definidas no plano plurianual, na necessidade de investimento em educação, saúde, sistema viário e demais obras de infraestrutura. Cordialmente, Nelson Cardoso de Oliveira, prefeito municipal. O projeto se encontra na Câmara de Vereadores, com todos os anexos, e também no site da Câmara Municipal, para quem quiser ter acesso. Como é um projeto muito extenso, então eu vou deixar esta mensagem aqui que o nosso secretário deixou para nós. Ofício número 1107/2020. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Sul, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 6 de outubro de 2020, no valor de R$ 383.426,98, destinado a esse município, referente à parcela do contrato de financiamento assinado em 18 de julho de 2019 no programa Finisa, modalidade Finisa, despesa de capital. Respeitosamente, Luciana Meurer, assistente de Gerência Executiva de Governo em Criciúma, e Márcia Queiroz de Azevedo, coordenadora da Gerência Executiva de Governo em Criciúma. Convite. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, convida para assistir a comemorações alusivas aos 65 anos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Todos os eventos serão realizados de forma virtual e transmitidos por meio das redes sociais do Tribunal de Contas, conforme programação em anexo. Dia 4 de novembro, 17 horas, sessão especial virtual. Dia 6 de novembro de 2020, sexta-feira, 17 horas, apresentação virtual do concerto da Banda de Música da Polícia Militar de Santa Catarina. E dia 3 de novembro de 2020, às 10 horas, a conferência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Pronto, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em discussão em segundo turno o projeto de lei PL número 1199, que dá denominação à rua que especifique e dá outras providências, em homenagem a Tiburcio Liduino de Souza. Está em discussão, senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, submeto à votação pelo plenário, em segundo turno, do projeto de lei PL número 1199, que dá a denominação à rua que especifique e dá outras providências em homenagem ao senhor Tiburcio Liduino de Souza. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do relatório das comissões permanentes referente ao projeto de lei PE número 1200/2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Eu, Anselmo de Souza Bittencourt, vereador com assento à Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, relator da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final,
analisando os termos do projeto de lei PE número 1200/2020, que regulamenta o parágrafo 5º do artigo 141 da Lei Orgânica do Município de Santa Rosa do Sul e o artigo 5º do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa do Sul, Lei número 117, de 30 de junho de 1992, que determina a reserva percentual de cargos e empregos públicos às pessoas com deficiências e da outras providências, passo a relatar. O projeto de lei em referência está dentro da legalidade e da justiça e não contém erros de redação. Diante do exposto, sou favorável à matéria de destaque e recomendo ao plenário sua aprovação. Câmara de Santa Rosa do Sul, Sala das Comissões, em 14 de outubro de 2020, assinado relator Anselmo de Souza Bittencourt, presidente Matias Naor da Cunha Cardoso, Lenor de Oliveira Martins, membro. Comissão de Finanças e Orçamentos. Eu, Igor de Souza Teixeira, vereador com assento à Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, relator da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, analisando os termos do projeto de lei PE número 1200/2020, que regulamenta o parágrafo 5º do artigo 141 da Lei Orgânica do Município de Santa Rosa do Sul e o artigo 5º do Estatuto dos Servidores Públicos do Município, Lei número 117, de 30 de junho de 1992, que determina a reserva percentual de cargos e empregos públicos às pessoas com deficiência e da outras providências, passo a relatar. Nada encontrei no referido projeto que vem em desacordo com os interesses do município e com o próprio orçamento. Diante do exposto, sou favorável à matéria de destaque e recomendo ao plenário sua aprovação. Câmara de Santa Rosa do Sul, Sala das Comissões, 14 de outubro de 2020, assinado relator Igor de Souza Teixeira, presidente Moisés de Melo Reus e membro Tiago da Rosa Bittencourt. Pronto, senhor presidente. Coloco em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei PE número 1200/2020, que regulamenta o parágrafo 5º do artigo 141 da Lei Orgânica do Município de Santa Rosa do Sul e o artigo 5º do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa do Sul, Lei número 117, de 30 de junho de 1992, que determina a reserva percentual de cargos e empregos públicos às pessoas com deficiência e da outras providências. Está em discussão, senhores vereadores. Quero cumprimentar o presidente da Casa, vereador Adílio, colegas vereadores, quero cumprimentar as pessoas que nos dão a honra de acompanhar de suas casas, os internautas. Quero mandar aqui um abraço especial a todos os nossos amigos que estão na campanha, acompanhando agora a sessão, né, o Jailson, que está acompanhando, a minha esposa, que está em casa, também está na campanha, acompanhando a sessão, a Valdete, enfim, a todos que nos dão a honra com suas participações. Senhor presidente, senhores vereadores, né, nós estamos aqui agora aprovando este projeto, que regulamenta, então, o percentual de vagas para pessoas com deficiências, esse projeto que é importante, e que foi uma recomendação do Ministério Público de Santa Catarina para que nós readequasse essas questões, né, uma lei antiga de 1992. Então, são 5% que é reservado a partir de agora, com a aprovação desse projeto. Acredito que todos nós seremos favoráveis a vagas para pessoas com deficiências nas repartições públicas de Santa Rosa do Sul, quando houver concursos públicos, processos seletivos. Então, tem que haver uma reserva de 5% para as pessoas com deficiências. Nós aqui, e já também cobri muitas vezes, nós aprovamos muitos projetos e, às vezes, nós não cobramos a sua eficiência, né, a sua colocação em prática. Já foi falado aqui também que nós aprovamos o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Esse conselho nunca foi ativo e garanto que, se tivesse esse conselho ativo há mais tempo, desde que foi aprovado nessa casa, talvez essa lei já teria sido aprovada há muito mais tempo. Mas não somos perfeitos, nós estamos aqui para aprovar, para fiscalizar. Então, acredito que agora, com essa regulamentação, as coisas ficam mais justas e que o Conselho possa, no próximo mandato, ser efetivamente instalado e realmente, então, participar efetivamente dos investimentos do nosso município, que a gente sabe que carece muito, principalmente em mobilidade urbana para as pessoas com deficiências. É um problema muito sério que nós enfrentamos aqui em nossa cidade.
Então, que essas pessoas possam participar da criação desses orçamentos, dessas obras que virão, e que possa, então, nós não somente reservar essas vagas para essas pessoas, mas que todos participem e construam um caminho melhor para todos. Por isso, peço a aprovação de todos aqui nessa noite. Muito obrigado. Continua em discussão, senhores vereadores. Não havendo mais quem queira discutir, submeto à votação pelo plenário em primeiro turno do projeto de lei PE número 1200/2020, que regulamenta o parágrafo 5º do artigo 141 da Lei Orgânica do Município de Santa Rosa do Sul e o artigo 5º do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa do Sul. Lei número 117, de 30 de junho de 1992, que determina a reserva e percentual de cargos e empregos públicos às pessoas com deficiência e dá outras providências. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria constante na ordem do dia de hoje, anunciamos para a próxima sessão a discussão e votação em segundo turno do projeto de lei PE número 1200/2020, que regulamenta o parágrafo 5º do artigo 141 da Lei Orgânica do Município de Santa Rosa do Sul e o artigo 5º do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Rosa do Sul. Lei 117, de 30 de junho de 1992, que determina a reserva percentual de cargos e empregos públicos às pessoas com deficiência e dá outras providências. Fica encerrada a ordem do dia de hoje. Ficam abertas as inscrições para o grande expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, vereador Lenoir. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que estamos assistindo das suas casas. Eu tive agora fazendo visita na minha vila e passei naquela rua que vai lá para do seu Ivo Marque, né, o Igor, e assim fiquei impressionado com aqueles postes no meio da rua. Eu acho assim que o prefeito e a Celesc tinham que ter um bom senso, né? Porque se acontecer um acidente, a prefeitura vai pagar muito, muito alto. Porque a gente tem que estar desviando de um poste na rua, uma rua bonita, né? Bem feita, né? Um calçamento bonito. E a gente parou e conversou com o pessoal, né? A gente fica até com vergonha, porque foi aprovado os projetos, os 9 vereadores aprovaram, né? Para fazer as ruas, aquela construção. E agora a Celesc e a prefeitura, não sei se não se acerta, o que é que acontece. Eu não vi isso aí, eu acho que no município nenhum, né? Porque uma rua com calçamento, com os postes em cima da rua, dentro da rua, eu acho que primeiro que eu estou vendo é Santa Rosa do Sul. Mas tenho certeza que o prefeito vai
tomar uma providência, né, porque vai ser amanhã ou depois um prejuízo grande para a prefeitura, porque já aconteceu na nossa vila, né, um acidente e a prefeitura pagou alto por aquele acidente. Então, deixo mais uma vez o pedido, né, para o nosso prefeito, que entra em contato com a Celesc para fazer aquela mudança de poste naquela rua. E também, hoje nós temos agora na campanha política, né, então peço que os eleitores olhem bem os candidatos, né, os candidatos mais preparados, para dar seu voto, para depois não conversar ou não se arrepender, porque assim, ó, a gente vê, né, às vezes as pessoas reclamam, mas agora está na hora de o eleitor procurar a pessoa certa. E também nós temos na coligação, né, Almides e Pedrinho, Almides vereador por 2 vezes, secretário da ex-prefeita Gessi, secretário do prefeito Nelson. Então, com certeza, é uma pessoa preparada para administrar o nosso município com o Pedrinho. E o Pedrinho também, nesses 4 anos, a gente se reuniu, né, do MDB, se reuniu nas comunidades, sempre com a liderança, vendo o que era melhor para o nosso município. Então, eu peço, né, assim, o apoio ao Almides e o Pedrinho, porque, com certeza, as pessoas bem preparadas e conhecem muito bem o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao segundo orador inscrito, vereador Igor. Boa noite, presidente Adílio, colegas vereadores, internautas que nos assistem em suas casas. Hoje, 19 de outubro, né? Outubro Rosa, é o Dia Internacional do Combate ao Câncer de Mama, né? E a gente pede às organizações de saúde que a pessoa procure as unidades de saúde e que faça, uma vez no ano, no mínimo, uma mamografia, o autoexame, para prevenir essa doença. É difícil a família que não tem um caso, hoje em dia, desse problema. Eu tive esse problema na minha família. Graças a Deus, foi vencido, estamos vencendo. E a gente sabe como é dar um susto quando a gente recebe essa notícia. Vereador Luiz, sobre aqueles postes, a gente já fez um pedido aqui, acho que todos os vereadores, se eu não me engano, assinaram. Infelizmente, nós temos a Celesc no nosso estado, que não dá muita bola. Se eu não me engano, pediram 32 mil, 33 mil reais para tirarem um poste. Acho um desaforo, porque isso é um serviço que não custa nada para eles e na verdade, eu acho que é uma obrigação deles mudar os postes. A empreiteira já fez um termo, a prefeitura também. A responsabilidade está toda em cima da Celesc, que eu espero que resolva isso. Já vai fazer 2 anos aquilo lá. Agora o prefeito Nelson abriu a ordem de serviço do restante daquela rua, vai até, quem conhece lá, até a curva de João Valmir. Vai fazer, eu acredito que seja quase 500 metros. Vai chegar perto da entrada do âncora. E mais um pedacinho lá no lajeado junto na mesma ordem de serviço. A ordem está ali, vai ser licitado, provavelmente esse ano comece, e provavelmente, depende, os próximos prefeitos a conclua. Mas está ali, e a gente espera que com essa nova obra que aconteça ali, a Celesc vá lá e mude, porque certamente, para frente desse trecho, vai ter poste no meio mesmo. Naquela curva ali, na primeira curva ali, tem um poste que está meio metro em cima. Então, é o descaso da Celesc, principalmente pedir mais 33 mil, 32 mil para tirar isso aí, a informação que a gente tem. Eu não peguei, e acho que nem o vereador foi na Celesc perguntar isso, mas a informação que a gente tem da administração municipal é essa. Inclusive, eu ainda batalhei isso aí junto com o ex-secretário Almides, e ele me passou esse valor, e a gente lutou muito, e a Celesc não deu bola nenhuma para a gente. Queria avisar também que o FGTS Calamidade está amanhã até meio-dia, o gerente da Caixa autorizou, já ultrapassou os 2 milhões dentro do município. Tem bastante gente, casais aí que conseguiram resgatar aí 12 mil reais, que é 6.220 o valor máximo, e que o pessoal faça proveito. Eu vi uma série já de municípios ao redor nosso aí que não conseguiram, ficaram apavorados, por o pessoal da Defesa Civil do município não ter se ligado nisso aí. E vai girar dentro do nosso município mais de 2 milhões. Na outra sessão eu vou trazer o relatório, já pedi o relatório ali,
para a gente ter os números certinhos. Isso aí só mostra, eu quero dar os parabéns aí para o Igor da Defesa Civil, que se esforçou, fez isso, e mostrou que, espero que continue fazendo esse serviço nos próximos mandatos, porque já valorizou e já valeu a pena ter ele dentro do nosso município. A gente vai visitando agora o pessoal aí, foi muito indagado, e eu não estou aqui para criticar ninguém e nem coisar, mas eu fui indagado sobre essa rua da Bela Vista, que se fala muito, né? Nessa época de política dá muita fofoca, muita desinformação sobre a verba da Giovana, da deputada Giovana, da deputada Adília. A gente torce que aconteça, e eu fui na prefeitura e peguei o laudo da verba aqui. Estrada Geral, Vicinais, deputada Giovana de Sá, Estrada Geral Bela Vista, Ministério da Agricultura. A situação está aprovada, né? Vai ser a mesma situação dessa rua lá da Vila São Cristóvão, né? Que principalmente não vai. O valor aqui, a conta corrente, só que o pessoal indagou, por que não foi feito ainda? Com certeza, algumas coisas burocráticas, eu tenho os extratos aqui da conta da Prefeitura de agosto, de setembro e até o dia 10 de outubro. Fui na Prefeitura hoje, perguntar se já tinha sido feito o depósito, não tinha sido feito o depósito ainda, indaguei o prefeito, não se pode começar a obra sem estar o dinheiro na conta. Então, torço que amanhã esteja o dinheiro na conta. A deputada é uma parceira do município, a gente sabe disso, eu não estou aqui para criticar ninguém, só peguei e fui atrás e esclareci. O documento está aqui, se quiser deixar uma cópia aqui na Câmara, pode deixar, ou alguém quiser lá se informar, de repente lá, porque eu peguei o extrato até o dia 10 de outubro agora. E a gente é questionado por uma coisa ou outra, é a mesma coisa aquela emenda lá naquela estrada lá da Vila São Cristóvão. O vereador conseguiu resgatar a emenda ainda, o prefeito entrou com a contrapartida, né? Vai até na curva do Celdãozinho. Então, só para esclarecimento, que a gente vai visitando as casas, o pessoal vão indagando a gente. Então, eu fui atrás, tenho certeza que vai ser resolvido, só que, por que me passaram, é que não está na conta ainda, então tem que começar a obra com o dinheiro na conta. Certo, gente? Era isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Por hoje era só. Concedo a palavra ao terceiro orador inscrito, vereador Matias. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, vereador Adílio. Quero cumprimentar os demais vereadores. Hoje, eu já estive na outra sessão, eu tinha me ficado de fora aí por 4 meses que eu fui secretário. E não estou aqui para desabafar, estou aqui, de repente, para contar a situação do município, que qual eu sou presidente do PP de Santa Rosa do Sul, e qual a gente tem candidato aí hoje, o candidato a prefeito, Nelmer Merim, e o vice Alex. Mas quero dizer que, de repente, eu e o Juventino tinha falado, por causa dessa epidemia aí, nós poderíamos, de repente, ter feito uma candidatura única, porque nós temos 3 candidatos que eram todos 3 do nosso lado. E os demais candidatos do PMDB eram favoráveis. Terminaram fazendo uma bagunça e fazendo 3 chapas de candidatura aí. Sobrou para muita gente, as informações erradas, o município estava vindo bem. A gente fica bastante triste, porque quando a gente passa e um amigo vira a cara, fica difícil numa situação. E quer ver quando um amigo ainda tem que botar um adesivo meio forçado num carro. E não poderia ter acontecido isso. Quero dizer ao vereador Igor, que eu vou ter mais, mas já quero passar até sobre a emenda da Giovana de Sá. Se eu não me engano, é 400 mil aí, Igor. Sim, esses mesmos valores aí também tem uma do Espiridião Ami de 350 mil, o dinheiro também está. Da Ângela Ami de 150 mil. Do Ricardo Guide, se eu não me engano, 250 mil. É muito dinheiro.
Pode até passar aí as emendas aí, não tem problema. Lidou a parte aí, você passa. E Jorge Bueira também, 140, 150 mil aí. Mas não vamos culpar que não foi depositado o valores por causa que não é dos deputados, não. O erro foi da administração. O recurso podia ter chegado no dia, porque tem os dias limite por causa das eleições. E por causa de não chegar a negativa de débito lá em Brasília, que era para chegar na quinta-feira, chegou na segunda-feira, era para chegar na sexta, poderia chegar na sexta-feira. Chegou lá na segunda-feira a negativa dos débitos dos precatórios. Estava pago, só que alguém atrasou dentro da prefeitura. Então, foi lamentável o que fizeram. O Esperidião a mim me ligou, era 11 horas da noite lá de Brasília. Matias, o dinheiro, não foi o Esperidião, foi o assessor, né? Se não acontecer isso, não vai, e nós temos o dinheiro todo liberado. O presidente da República vai liberar todas as nossas emendas. Então, não faltou empenho dos deputados. O que aconteceu, o erro foi aqui mesmo, na administração. Então, esse dinheiro vai vir para o próximo prefeito, tudo. Que bom, né? Mas não vamos culpar que é os deputados. Tá? Porque a única coisa que pôde vir foi na esfera estadual. A negativa não precisava dessa. Então, na esfera estadual, vocês podem notar aí que a José Milton Chefe deu uma emenda de R$300 mil aí para Pedra Brita. Pessoal, até estão espalhando já aí. Tá? Fiquei bastante contente, porque está servindo é o povo, independente da política, sabe? Devia até ter botado um banner, como botaram ali, o vereador Joel se botou um banner ali do ônibus que o José Milton deu ali. Botaram um banner na frente da prefeitura, né, que o José Milton Chefe deu uma emenda de R$300 mil de Pedra Brita ali, que isso é muito bom para os agricultores, Adílio. Tu tem bastante cobrado, né? Então, eu digo assim, alguém errou. Porque nós, quando ganhamos eleições, nós tínhamos um quadro de vereador de 6 vereadores. 6 vereadores e 3 da outra coligação, os vereadores também trabalhando para o município. Né? Também o PMDB também errou, perdeu vereadores também aí para o PSDB. Né? Hoje, o presidenciável da Câmara, que terminou sendo da nossa coligação, eu fui presidente aqui da Câmara por 2 anos do PP, o Adi está sendo 2 anos coligado com a coligação do PP. E hoje está sendo 3 candidatos aí. Eu hoje estou em casa, pessoal. Às vezes o pessoal diz que está indo para a política muito pouco. Porque são todos 3 meus amigos. E eu sou presidente do PP. Então, lógico, vou torcer que o Nelmo ganhe as eleições, né? Mas vou te falar uma coisa. Como faltou um pouquinho de empenho, um pouquinho de boa vontade, e depois querem criticar os vereadores. Hoje, de 6 vereadores da coligação aí, de repente tem o Igor e o Moisés da coligação. De 6 tem 2. E ainda quase queimaram o Moisés aí na última hora aí como vice-prefeito. Então, depois querem vir e criticar. Prefeito Nelson, um belíssimo trabalho, tem feito muita coisa, bastante coisa mesmo. Só que eu acho que ainda pecou em alguma coisa. Nós, seres humanos, temos aqui para discutir as nossas posições, sentar e resolver o que é que está de errado. Mas resolveram não sentar e resolver o que estava de errado. Por causa dessa epidemia aí, eu acho que Santa Rosa merecia ter uma candidatura única. Merecia. Porque eu vejo aí, está voltando a epidemia de volta, tá? Vocês, pessoal, liberaram tudo de volta, mas está voltando. Vamos ter que começar a ter o cuidado de volta, tá? Porque aconteceu, o vereador Moisés hoje não está aqui porque a esposa dele parece estar com suspeita, né? E tem bastante pessoa voltando, então vocês só notam como a polícia está ficando difícil de
de 9 vereadores aqui, só 2 estão indo à reeleição, 7 ficou de fora. Não, é suplente de vereador, né? Então é vereador, mas o Juventino é suplente de vereador. Então estou dizendo, está indo só 2. Tu olha, e esses vereadores aqui, tinha vereadores aqui que queriam ser vice, queria ser prefeito, mas eles disseram que não poderiam. Eu acho que quem está na política é porque gosta. De repente vão lá buscar gente de fora lá, que não tem nada a ver com a política, e agora deixaram o Joelson era um cara que tinha vontade de ser vice-prefeito ou prefeito. E lutaram, até que deixaram passar a hora dos caras se retirar ali para ser candidato. Hoje era um baita candidato para Vila São Cristóvão. E, de repente, tinha sido uma candidatura única, sabe, o presidente Adílio. Então, não tenho nada contra, só muito chateado na política, muito chateado. Porque o que foi feito por a política, me usaram também 4 meses aí de secretário, aí, me tiraram, de repente, quem duvidava que na última hora não ia alguma coisa aí, me tiraram fora de última hora aí, por causa da palavra, a palavra faltou. Minha esposa tinha uma vontade de ser candidata, tirei a minha esposa também, como tirei na última hora, me botaram com seio que eu era presidente do partido, tirei minha esposa também, tinha vontade, sabe? Então, é assim, a política vai chateando, sabe, pessoal? Então, e até quero já parabenizar também, já que dia 15 passado foi o dia do professor, parabenizar todos os professores, tá? Porque eu disse uma coisa lá, tivemos uma live na quinta-feira, o vereador Joelson até entrou. Meus parabéns, Joelson, se te criticaram, mas é gente que não tem o posicionamento dessas pessoas, é um posicionamento político a política muito, que não vale a pena. Mas quero parabenizar os professores, porque hoje a educação está em primeiro lugar. Vamos cuidar das pessoas, vamos ter a educação. E outra coisa, que coisa mais triste, né? Coisa mais triste que aconteceu em Santa Rosa, todos amigos, e agora estão tudo disputando eleições, e tudo olhando atravessado um para o outro. O que foi feito com o nosso vice-prefeito de Santa Rosa, Nelmo Emerim, pode, de repente, vocês... Mas que eu quero me dizer uma coisa, quem é que não gosta do Nelmo Emerim, vereador Adílio? O que foi feito com esse rapaz aí em Santa Rosa do Sul? Chega nele e diz, fulano, está na hora de tu parar. Vá lá e converse. Mas, é coisa triste de se ver. Isso aqui é um desabafo da política, e a política, vocês não vão pensar que vai permanecer assim, não. Tá? Tem que mudar, porque da base que está, não vale mais a pena. Pessoal, não deixe de cuidar das suas coisas e largue tudo por causa da política. Porque tem política, a política passa. O que é que aconteceu com a Venezuela? Os bons políticos foram saindo e foi ficando os maus políticos. Os grandes empresários, as grandes pessoas lá não quiseram mais ser políticos. E hoje essas pessoas estão vindo embora para o Brasil sem ter nada, nem uma bolsa para trazer. Porque lá fizeram uma ditadura. Uma ditadura, lá o Maduro que comanda tudo. E essas coisas não... Parece que aqui em Santa Rosa parece que isso acontecer, né? Então, é lamentável. Mas eu vou torcer que alguém vai ganhar. Alguém vai ganhar. O Nelmo, o Douro, o Almides. Mas trabalhe para todos. Faça bastante rua. Mas cuide bastante do povo. Visite bastante o povo, que é a maior riqueza que a gente tem, e às vezes tu vai receber uma visita de um amigo lá, por meia hora na frente da sua casa, uma visita sincera, seu Adílio. Até quero te pedir desculpa aqui, ao vivo. De repente, como tu é da minha coligação, de repente falei alguma coisa errada, mas hoje eu retiro tudo, porque não vale a pena. Era isso que eu tinha que dizer para vocês. Boa noite, meu muito obrigado. Conceda a palavra ao quarto orador inscrito, vereador Tiago. Volto mais uma vez até a palavra e estendo meus cumprimentos novamente a todos. Bom, senhor presidente, quero iniciar aqui parabenizando, pegando o gancho do vereador Matias, parabenizando todos os professores pela passagem do dia do professor nos últimos dia 15,
15 de outubro. Dizer que, como professor, o vereador tem a esposa professora, o vereador Joelso também tem a esposa professora, o vereador Anselmo, filho professor, o vereador Juventino também. Então, todos aqui é professor, tem alguém professor na família, todos passaram pelas mãos dos professores. Então, assim, é uma profissão que passam todos pelo professor. Um médico, para se formar, passa por um professor. E eu acredito que nós, enquanto vereadores, principalmente nesse último ano, brigamos muito pelos professores, pelos direitos dos professores. As estruturas físicas estão sendo bem estruturadas, mas o material humano, que nem o vereador Matias citou, precisa ser muito melhor trabalhado. Inclusive o vereador Joelso, há 3 sessões, falou muito bem sobre isso. E acreditamos que estamos no caminho e precisamos fazer essa transformação, e passa muito pela educação. Então, quero parabenizar os professores pelo seu dia que passou no último dia 15. Também, dia 19 de outubro, hoje, dia da conscientização do câncer de mama. Quero dizer que é um dia muito importante, mas, infelizmente, nós aqui no nosso município não temos muito o que comemorar quando tem uma pessoa que fica mais de 1 ano na fila para conseguir fazer uma mamografia. Isso precisa ser agilizado, porque todos sabem, quem passou por isso, que às vezes, muitas vezes, e o câncer, na maioria das vezes, quando é descoberto no início, a sua chance de cura é muito maior. Então, que nós possamos nos conscientizar e que os nossos governantes possam pensar mais nas pessoas e agilizar essas filas que estão aí nos postos de saúde, ou, ao invés de agilizar, que façam a justiça e chamem realmente quem está na fila e não fique furando por indicação de A ou de B, que é isso que acontece. E também dizer ao vereador Igor que, pedir para ele fazer um pedido pessoal, para que ele vá até a prefeitura, então, na semana que vem, e peça os requerimentos que eu fiz no dia 8 de abril, que foi votado nessa casa, que ele teve acesso aos extratos da conta da prefeitura. Então, meus requerimentos foram aprovados aqui dia 8 de abril, e até hoje estou esperando. Então, como eu não recebi esses requerimentos, se o senhor conseguir trazer para mim esses meus pedidos, eu vou ficar muito agradecido. Então, agora falando um pouco de política, o vereador Matias já citou, mas eu também quero fazer uma colocação. Nas últimas semanas aqui a gente viu que as campanhas começaram a tomar corpo, e a gente consegue acompanhar tudo que acontece, porque mesmo nesse momento de pandemia, quando não é as visitas, é as redes sociais, e eu acho que o primeiro passo que o candidato deve apresentar, quando ele se trata de responsabilidade, é tomar os cuidados necessários que exige o momento. A gente sabe que a curva deu uma diminuída, mas em alguns lugares já está aumentando, e Santa Rosa hoje já deu um saltinho positivo, então nós temos que tomar cuidado. Então, a gente pede que tenha atenção. Eu estou fazendo algumas visitas com a minha esposa, a gente está numa campanha, a gente sabe o quanto é difícil, e já quero aqui também fazer um adendo à minha fala, o quanto é difícil pedir voto para a mulher em Santa Rosa do Sul. Hoje comentei com o vereador Adílio o quanto é difícil, quanto é preconceituoso o nosso município, e é uma resistência muito forte que nós temos aqui, e a gente fica até abismado com o que a gente encontra aí nas ruas. Mas nós vamos fazer nossa campanha do nosso jeito, limpa, transparente e com a cabeça erguida. Mas o que me chama a atenção, e que já falei há 2 sessões atrás, é que apenas a nossa coligação apresentou, no dia 17 de setembro do mês passado, há um mês atrás, no site do TSE, a proposta de governo, um plano de governo. E agora que a campanha já tomou corpo, eu também não vi nenhuma movimentação das demais coligações em relação ao plano de governo. E as pessoas comentam, as pessoas nos procuram, e a gente fala e apresenta o nosso plano de governo. Que bom que nós temos um plano de governo que foi construído com as pessoas, ouvindo as pessoas através de enquetes nas redes sociais, que são os meios hoje que as pessoas mais utilizam.
Isso só mostra que nós nos preparamos para chegar hoje onde nós chegamos, né? Nos preparamos para estar aqui, né? Comentamos muitas vezes, o vereador Matias aqui, que um momento exigia uma candidatura única, que seria o mais saudável para o nosso município, mas sabíamos que era muito difícil acontecer. Então, como nós prevíamos que seria praticamente impossível, nós fomos nos preparando e nós construímos isso. E hoje nós apresentamos para a população isso e iniciamos já, desde o início, preparado. Enquanto uns brigam pelo poder, nós apresentamos projetos e propostas para Santa Rosa do Sul. Mas hoje eu quero especialmente aqui refletir sobre uma coligação em especial. Não estou falando aqui em nome do presidente do partido, porque sei que o presidente não está tão envolvido na campanha, mas o partido hoje, né, o Progressistas, ele ele já vinha, né, desde antes de a campanha começar, com uma ambição de associar a sua campanha o MDB, né, inclusive o candidato do PP, ou do 11, vamos dizer assim, foi em várias casas dizendo que o primeiro adesivo do 11 a ser colado em Santa Rosa do Sul seria no carro da ex-prefeita Gessi. Então, agora eu vou entrar num tema aqui que eu tenho propriedade para falar. Por quê? Primeiro, eu tenho uma história dentro do MDB, eu fui eleito pelo MDB e eu tenho um carinho enorme pelo MDB. E também tenho um respeito muito grande pela ex-prefeita Gessi. Essa bandeira aqui, que fica aqui atrás de mim, essa bandeira vermelha com amarela, a bandeira de Santa Rosa do Sul, ela representa o município. Mas todos nós aqui conhecemos a história de Santa Rosa, né? Santa Rosa virou município antes de eu nascer, mas como eu me criei no meio da política, as eleições que eu não participei efetivamente, eu busquei estudar. Então, quem é mais velho sabe que Santa Rosa do Sul iniciou politicamente com duas bandeiras, uma bandeira azul e uma bandeira vermelha, né? Nós sabemos que existiam apenas dois partidos em Santa Rosa do Sul. Na época era PMDB e o PPB. Na época era PPB. Então, era o 15 e o 11. Então, a história política de Santa Rosa ela iniciou e foi escrita por essas duas bandeiras, a azul e a vermelha. E os outros partidos que foram nascendo posteriormente, PSD, PSDB, hoje, a qual estou filiado, PT, PDT, enfim, eles vieram de dissidentes desses partidos, né, que foram saindo de um partido e de outro e foram criando, então, essas outras agremiações. Mas quem participou dessas eleições, né, o Juventino, que está aí, mais tempo participando, no IR, o Joelso, que acompanhou seu pai, o vereador Anselmo, que foi vereador e participou efetivamente, o vereador Matias, ele sabe que as campanhas eram muito pesadas, conteúdos muito fortes, aos quais muitas pessoas não se recordam, mas é necessário muitas vezes refletir sobre o que acontecia. Mas, por exemplo, 97, 2000, quando o município foi administrado pelo Zé Isopo, prefeito, e a Gessi vice, na eleição de 2000, quando era Nelmo e Varela, contra o Zé Isopo e o seu Euclides, ecoou uma voz nas ruas, até hoje, nunca provada, chamando o Zé Isopo e Gessi de ladrões, palavras extremamente fortes. Mas isso não vem ao caso, porque eu quero falar especialmente, né, da questão do respeito que eu tenho pela ex-prefeita. Então, na eleição de 2004, quando a ex-prefeita, que é tão citada hoje nas casas, dizendo que o primeiro adesivo ia ser colocado no seu carro, ela venceu a eleição contra o candidato do 11, que na época foi apoiado pelo Nelmo. Eu nunca me esqueço que no domingo de manhã, no dia da eleição, eu e o meu amigo Gegé, um amigo de infância que eu tenho, eu moro do lado da escola, e o Gegé, neto da Dona Rosa, morava em frente à escola. Nós acordamos de manhã e a frente da escola estava tomada de panfletos na estrada, na frente, mas tomada de folhetos.
E nesses folhetos tinha na frente a foto da pousada da Gessi, que ela tem um empreendimento em Torres, e na frente estava escrito assim: esta pousada vale R$1 milhão. De onde a candidata tirou esse dinheiro? E atrás dizia assim, coisas absurdas sobre a vida pessoal da candidata, na época Gessi, do seu esposo Gonzaga, do seu filho Márcio. Coisas absurdas. Inclusive, eu, como minha família próxima a Gessi, eu nunca vi a Gessi chorar, e aquele dia eu vi a Gessi chorar em relação àquelas coisas absurdas que foi colocado nas ruas em relação a ela. Então, assim, era uma rivalidade muito pesada mesmo. Mas, graças a Deus, nós pequenos, com 12 anos de idade, 13, conseguimos juntar os folhetos. Não ia fazer diferença, porque não ia conseguir tirar das ruas, mas nós fizemos a nossa parte, porque desde pequeno nós estávamos influídos na política e gostamos até hoje. Por isso estou aqui, não fujo. Eu não fujo da minha história, né? E graças a Deus nós obtivemos a vitória aquela vez, inclusive a vitória que a candidata, a Gessi, na época não comemorou, porque teve um acidente ou um crime, nunca foi provado, né, com fatalidade, com aquele caminhão de fogos que estourou. Mas chegando aqui na praça, acidente não foi, né, o salão paroquial estava envenenado, aquilo ali sim foi um crime que foi cometido, mas até hoje não solucionado. Isso sim foi uma coisa muito pesada que aconteceu. Mas não nos impediu de, com todas as dificuldades, os municípios, do estado que nós pegamos, administrar e desempenhar um papel e realizar muitas obras. Se a ex-prefeita tivesse a oposição que hoje o prefeito Nelson tem. Hoje, o MDB, eu falo através de mim, porque enquanto estava no MDB ainda, através do Lenoir Juventino, a qual estivemos em Florianópolis, juntamente com o vereador Pedro, nós trouxemos em torno de 2 milhões de recursos, e a deputada Giovana de Sá, que era governo, mas hoje o PSDB está na oposição, trouxe mais de 2 milhões de reais. Então, 4 milhões de reais a oposição trouxe para a gestão do prefeito Nelson. Se naquele tempo a ex-prefeita tivesse uma oposição que, ao invés de só querer caçar o seu mandato, tivesse a hombridade de trazer recursos para administrar o município de Santa Rosa do Sul e realizar muito mais obras. Então, a história sempre colocou em lados opostos essas bandeiras, sempre, desde que o município foi fundado. Eu não digo que isso é certo, eu não estou aqui dizendo que isso é certo. Mas quem aqui nasceu, quem participou e quem cresceu em Santa Rosa, sabe do que eu estou falando. Então, eu acho que a coligação que eu estou falando, que o candidato que eu estou falando, deve ter mais respeito com o MDB e principalmente com a ex-prefeita Gessi. Primeiro porque o MDB fez muito por Santa Rosa. E, se eu estou hoje aqui contando brevemente a história da ex-prefeita Gessi, foi porque eu ajudei ela a construir essa história. O vereador Juventino, que foi um dos pioneiros do partido, ajudou a construir essa história. Eu, quando fui secretário do partido, do PMDB, eu tinha acesso à ata do partido, eu vi na ata da fundação do partido as primeiras assinaturas que fundaram o MDB da Santa Rosa, e lá estava o Zé Isopo, Gessi, estava a minha avó, Seni, estava o Juquinha na época. Então, são pessoas que fundaram o partido na Santa Rosa. E se hoje eu estou aqui relatando essa história, foi porque nós ajudamos a escrever essa história. Então, todos nós temos uma história política. E uma história só se escreve porque outras histórias se correlacionam com ela. Um fato muito importante
foi na eleição de 2008, que foi uma eleição muito difícil, né, para nós, do PMDB na época, foi contra a eleição do Juca, uma eleição muito disputada. No dia 14 de setembro, o meu avô, o Bi, faleceu num domingo. Tinha festa na Bela Vista e à tarde nós tínhamos um comício aqui, embaixo dessa avenida, em frente à casa do seu Serafim. E nesse comício vinha o governador Luiz Henrique, na época, e várias lideranças do PMDB estadual. E nesse mesmo tempo, a Gessi, então candidata, ligou para minha família e queria cancelar o evento. E nós prontamente dissemos, não, nós entendemos a tua colocação, mas em respeito à campanha, tudo que vem fazendo, né, e como o meu avô era uma pessoa, uma figura histórica do partido, pode manter o comício, manter essa programação. E eu tenho certeza que aquele comício com a presença do governador foi essencial para marcar aquela virada daquela eleição. Então são coisas que nós não vamos esquecer. Aquele dia o carro de som, o caminhão do som, andando com a faixa preta, em homenagem, né, ao meu avô, que faleceu naquele dia. Então são coisas que são histórias que tem dentro do partido, relações que escrevem essa história. Então eu acho que o PMDB hoje merece respeito, e a ex-prefeita Gessi, ela merece respeito. Por quê? Porque ela tem todo o direito do mundo, e nós, do PSDB, respeitamos, se ela não quiser se manifestar. A gente entende que ela tem um sentimento, né? Ela está com sentimento, porque essa história que eu relatei só prova que ela queria votar no 15. Assim como muitas outras figuras do MDB queriam estar votando no 15 nessa eleição. Inclusive o vereador Giventino, o Leonor, enfim, queriam estar votando no 15. Né? Mas foi feita uma escolha numa convenção, foi decidido por uma coligação. Então nós respeitamos essa manifestação. Nós respeitamos essa vontade de não se manifestar. Mas o que nós repudiamos é querer reescrever uma história de uma pessoa ou de um partido a favor de um candidato de uma coligação. A democracia existe, né? O voto, as escolhas são livres. Eu falo com toda a propriedade e respeito pelo MDB, falo também na questão pessoal, na amizade que eu tenho com a ex-prefeita, tenho um carinho especial também por ela, mas eu tenho certeza que ela vai tomar a decisão mais coerente possível. Existe 2, 3 pessoas do MDB que não apoiam a coligação, que vão apoiar o candidato do PP, vão apoiar o candidato do PSD, existe, sempre existiu a democracia livre, mas associar a história da ex-prefeita ou achar que 2, 3 pessoas de um partido representam toda uma agremiação política, isso nós repudiamos. Não estou falando nós, PSDB, mas eu, particularmente, que tenho uma história ligada a esse partido, eu não concordo com essa teoria. E eu tenho certeza, conhecendo particularmente a ex-prefeita, que ela vai tomar uma decisão coerente. Ela pode ter um voto de protesto, mas com certeza vai ser na sua bandeira vermelha, ou numa bandeira branca, mas não numa bandeira azul. Isso eu afirmo com toda a certeza do mundo. Porque a história não se confunde. A história, ela é uma só. E nós temos que saber que quem viveu essa história, quem sentiu na pele a história, as novas gerações pensam diferente, eu acredito muito isso, né? Hoje em dia há partidos, né? Muitas pessoas não têm partido político, mas quem é mais antigo num partido, quem fundou os partidos em Santa Rosa do Sul, elas viveram na pele, perderam noite de sono, se defenderam de acusações infundadas. Então isso
são coisas que elas nunca vão esquecer. Então, elas podem não concordar com o posicionamento A ou B, mas a história delas, elas não vão se confundir com a história de outros partidos que não vêm de encontro àquilo com que ela sempre defendeu a vida inteira. Então, eu quero dizer, em nome do presidente do partido, né, do Pedro, do MDB, dos vereadores que aqui estão, que o MDB aprovou na convenção, mais de 90% do diretório aprovou a convenção do partido, né? As visitas que estão fazendo estão sendo bem recebidas. A ex-prefeita de Si tem um total respeito do PSDB, o total respeito dos candidatos a vereadores, porque ela tem uma postura firme, uma postura séria, e ela tem uma história dentro do partido. E essa história não vai mudar, por quê? Porque nós ajudamos ela a escrever essa história. E eu tomo a liberdade de dizer para as pessoas que falam, que vão nas casas levar essa fake news, né, que pode ser que haja um dia que a GESI vote no 11, mas vai ser no mesmo dia que talvez o Osmar, que vinha aqui na Câmara todo dia, vote no 15. Né? Pode ser que a GESI vote no 11, mas no dia que o vereador Matias, nosso colega, votar no 15, pode ser. Não digo que não possa acontecer. É interessante que um dia as coisas mudem mas nesse ano a história não vai ser reescrita desse jeito, porque quem viveu na pele sabe do que eu estou falando. Então, ao invés das coligações tentar ficar reescrevendo a história de partido, ficar reescrevendo história de voto, quem vai, quem não vai, então que pegue o nosso plano de governo que está pronto, mude algumas coisas e reescrevam ele e apresentem para a população. Que a população quer saber de proposta e de quem está realmente preparado para administrar Santa Rosa. Obrigado, presidente. Boa noite. Convido o vereador Anselmo para que assuma a cadeira de presidente para poder me pronunciar. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar os colegas vereadores, a todos os presentes, ao público que nos assiste em suas casas. E, inicialmente, eu questionei aqui na sessão passada a questão do recurso da estrada, do recurso da Giovana de Sá, destinado à estrada da Bela Vista. E hoje o vereador Igor trouxe uma resposta. Eu quero lhe dizer, vereador, com todo respeito, que essa resposta que o senhor trouxe, ela já foi mandada pelo próprio prefeito no WhatsApp de alguém. Ele já fez isso lá atrás, quando questionado. Sendo que esse dinheiro nunca estará na conta da prefeitura, pois a coisa não funciona assim. A coisa funciona a partir de uma hora que tem medição na obra, a Caixa faz o pagamento. Então, essa é a forma que ele usou, é a maneira que ele tomou para estar trazendo a resposta ao povo. Ele deveria ser mais sincero. Ele deveria dizer assim, ó, por conta do encaminhamento para tentar prejudicar este partido, eu perdi o prazo de buscar o recurso. Essa é a real história, a verdade. O vereador Matias acabou de falar ali também. E isso só prova o quê? Isso prova que o nosso candidato é o mais preparado. Por quê? Porque todas as obras que estão acontecendo, e não são poucas, foi tudo fruto do trabalho dele. Ele deixou todas elas prontas antes de sair do governo. E essa também ficou.
só porque faltou a tal negativa que não chegou na hora certa. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que perdeu o prazo. Mas o recurso está lá. Então não adianta ele tentar dizer que não tem dinheiro na conta, não vai ter nunca. O dinheiro vai estar, é disponível, a hora que a obra estiver em andamento, que a Caixa der a ordem de serviço, com a medição vai sendo paga a obra. Essa é a verdadeira, é a resposta verdadeira. Foi questionado aqui também, o vereador Matias falou de bagunça que virou. Vereador, eu quero dizer ao senhor e a todos que nos assistem, por conta desse cenário, foi que o PSDB já tomou iniciativa lá atrás e já se retirou do governo. Por quê? Porque lá atrás a gente já viu o projeto de poder do tamanho que era. Inclusive, a gente tentou abrir os olhos dos seus também, né, que isso ia acontecer. Né? Então, foi por isso que o PSDB já não participou dessa bagunça. Saiu e foi em busca de novos horizontes, foi em busca de se preparar, de estar aí hoje com a coligação na rua, que tem a aceitação do eleitor. A gente está com uma campanha excelente, então não participamos dessa bagunça. Enquanto ficaram lá os dois brigando por poder, ver quem podia mais, quem ia lá, quem ia cá, e acabou o quê? Acabou que essa guerra separou os dois também. Né? Com relação a um outro fato que o senhor comentou também, e que é de extrema relevância, que a gente também tem que levar em consideração, senhores vereadores, que só 2 vereadores foi à reeleição. O que aconteceu? O que aconteceu para uma coligação que tinha a maioria, com 6, elegeu 6 vereadores na coligação, terminar com 2. E terminar só com 2 indo à reeleição. Primeira coisa, não foi cumprido o acordo inicial aqui dentro. Tudo começou nessa época. Tá? Nessa época. E eu quero aqui lhe dizer que eu ouvi da boca do seu candidato. Não foi ninguém que me falou. Eu ouvi da boca dele. Ele disse assim, eu disse ao presidente da Câmara que não entregasse a presidência, porque senão nós perderíamos a força no governo. Então, aí a partir desse momento, e ele se estiver me escutando, ele vai saber, ele vai lembrar do dia que ele me falou e onde ele me falou, e se quiser saber é só me perguntar que eu relembro ele certinho. Então, a partir desse momento, eu fiquei a me perguntar, eu digo, se o vice-prefeito, com esse partido desse tamanho, tem que usar dessas armas, o que será feito do PSDB? E foi aí, então, que a gente começou a encaminhar a saída do governo. Mas as obras, a gente mesmo não querendo mais fazer parte desse governo, que a situação não nos... Mas a gente nunca deixou de trabalhar pelo governo. Foi assim. Eu já disse em outra sessão e repito hoje, esse município não viu em outra legislatura produzir tanto, não teve, o prefeito Nelson não teve oposição nessa legislatura, né? O vereador Tiago acabou de mencionar a quantidade de recursos, né, dos partidos de oposição. Nós, era a situação até então. Então, não teve oposição.
Fez um excelente governo, um governo produtivo? Fez. Mas quem era o governo do prefeito Nelson? Éramos nós. Éramos nós. Éramos nós. Éramos o candidato que está aí hoje. Nós buscando recurso. Nós aprovando lei. Esse foi o governo do prefeito Nelson. Não foi aquele governo feito entre quatro paredes que ele tentou fazer e tenta enterrar a goela abaixo do povo hoje. Aliás, hoje o governo saiu das quatro paredes. Tenho visto ele por aí. Ele virou secretário. Ele anda até ao redor da rede escavadeira agora. Agora o povo tem acesso ao prefeito. É uma pena que só falta 4 semanas. Depois ninguém mais vai ver de novo. Mas que estão vendo agora estão. Agora ele está próximo. Então, não adianta vir para cá com coisa, tentar isso, aquilo, outro. Eu queria também dar uma resposta aos nossos simpatizantes da coligação, que estão pedindo um manifesto de rua, alguns pedindo um manifesto de rua. E isso é típico da democracia, essa eleição está estranha, diz eles, manifesto de rua. Nós, da coligação PSDB, MDB e PDT, que tem um jeito novo de governar com as pessoas como lema, não pretendemos fazer aglomeração. Em respeito à pandemia, em respeito às pessoas que já perderam a vida, em respeito à situação financeira que o país enfrenta, a gente não pretende estar promovendo isso. Acho que a mensagem, com todo respeito, chegando em casa, chegando lá, mostrando o plano de governo, está aqui, eu estou aqui, esse é meu plano de governo, se apresentando para o eleitor, basta. Não precisamos fazer esse aglomeração na rua, não precisamos colocar a vida de ninguém, a saúde de ninguém em risco. Então, deixo aqui esse recado, que a gente sabe que deu uma aliviada, mas é como estava dizendo o vereador Igor, o feriado veio, as pessoas esqueceram que a pandemia está aí, e agora já estamos começando a colher os resultados de novo. Hoje fiquei sabendo, mais cedo, que já há uma equipe toda infectada no posto de saúde, né? Então, em respeito a tudo isso, eu acho que pode e deve estar se chegando ao dia 15, sem promover esse aglomero. Porque não é fácil quem organizar, segurar a pessoa dentro de um carro. Isso não é fácil. As pessoas, elas vão descer dos carros e vão se aglomerar. Então, por esse motivo, a gente pode ser que se mude de ideia, pode ser que a coisa melhore, mas até então não se tem. E se viu também que em outros municípios que promoveram, a coisa não pegou bem, né? Então a gente tem esse sentimento bom de levar a mensagem às pessoas, mas levar a mensagem individual. Era isso na noite de hoje. Agradeço ao vereador Anselmo e, nesse momento, volto à cadeira de presidente. Antes de encerrar essa sessão, gostaria de lembrar os senhores vereadores que o prazo para a apresentação de emendas na LDO é de 20 dias, a contar de amanhã. Então, se alguém estiver interessado em apresentar emendas, é 20 dias a partir de amanhã. Não havendo mais nenhum vereador inscrito e nada mais tendo a tratar, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada essa
29ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura. Uma boa noite a todos e fique com Deus.